Vamos hoje falar sobre essa extraordinária obra de Emmanuel. Mas antes, porém, eu permitiria falar um pouquinho sobre catalepsia e letargia. Eu sei que será objeto a partir de 1º de março de estudos aqui no centro, mas catalepsia, morte aparente de membros, pode inclusive feder-se, pode dar um mau cheiro, e a letargia já é uma dormência na geral do corpo. Inclusive, se você coloca o estetoscópio, vai dar 13, 14 batidas, sendo que a batida normal de um coração é 86 a 110, a mulher bate mais. Então, você vai auscultar no estetoscópio, muitas vezes não percebe, dá dilatação de olhos, etc. É morte aparente mesmo. Como o próprio Giovanni disse, Lázaro, e o Espiritismo explica isso muito bem, tem na história, dentro da doutrina e da história da medicina, tem vários exemplos. Mas isso será objeto de estudo aqui na própria casa. Gente, está completando 74 anos, Paulo Estevão, essa, eu diria que uma obra extraordinária de Chico Xavier, uma obra-prima, falando de Paulo Estevão. A gente ouve falar muito de Paulo, mas se não fosse o Estevão, não existia Paulo. Se não fosse o Estevão, não existia Paulo. Estevão, até ele, podemos dizer que um espírito mais evoluído que Paulo, porquanto ele não chegou a conhecer Jesus e já tinha Jesus, o cristianismo, no coração. Paulo, ambos hebreus, judeus, adotavam o regime mosaico, a doutrina mosaica, olho por olho, dente por dente. Pegava-se a Torá na sua verdadeira acepção. Então, é uma obra fundamental de nossas vidas. Certa vez, eu até falando dessa obra, ou pelo menos ouvindo falar da mesma, e foi perguntado lá no centro: vocês já leram? Olha, Décio, eu não leio não. Eu começo a ler, primeira coisa, um livro grosso. Mas eu começo a ler, dá sono. Uma letrinha pequenininha, dá sono, lê em pé. Mas é uma letrinha pequenininha, tem obras que tem a letra grande. Gente, esta obra fala-se do cristianismo primitivo. Gandhi, certa feita, e agora aqui, quem sou eu em condição de espírito, mas eu quero parodiá-lo. Certa vez ele falou que do cristianismo, se queimasse tudo e ficasse tão somente o Sermão do Monte, não tinha perdido nada. Afirmo, inclusive, que se as obras do Chico, que em torno dos 450, 456, se acabasse e ficasse essa obra aí, gente, pouca coisa ou quase nada teria perdido. Aqui tem o cristianismo na sua forma mais primitiva, na sua forma primeira. E a gente, o nosso amigo e irmão Giovanni, ele falou em estudar. A gente precisa ter empenho, fazer, porque esses irmãos nossos no início fizeram tanta coisa boa e a gente não tem esse empenho. Vamos estudar, vamos efetivamente interiorizar esses conceitos contidos nessa obra, porque é uma coisa extraordinária, meus irmãos, uma coisa extraordinária. A gente tem que falar, sobretudo, Emmanuel, Estevão, Geisiel e o próprio Chico. Comenta-se que há alguma teoria que Chico foi a encarnação
de Allan Kardec, mas o próprio Chico e Divaldo. O Chico fala, não, eu não fui. Eu tenho o filho dele, Egino, aquele moreno, ele afirma com todas as letras que sim. Mas não importa quem você foi, ou quem que você vai ser, o importante é o que você faz aqui. Você é medido pelas suas obras. Então o próprio Chico falou, é muito perigoso isso, em me taxar como Allan Kardec, muito embora somos sabedores que Chico Xavier, ele deu um impulso extraordinário na doutrina espírita aqui no Brasil. Começou com Bezerra de Menezes, fazendo aquele trabalho de unificação. E depois Chico, no processo de consolação no Espiritismo Consolador, deu essa sequência. Foi até uma cisão que houve, depois de 3 livros, 13 psicografados com Valdo Vieira. Valdo, ele queria mais o espiritismo na parte científica e Chico na parte consoladora. E o que é muito importante, se não fosse o espiritismo, religião, o espiritismo consolador, o espiritismo que nos dá uma água, nos dá um lenitivo, nos dá essa força, eu acho que aqui estaria igual a Europa, igual aos Estados Unidos. Estava mais no campo científico, ciência, já teria praticamente morrido, vamos dizer assim, né? Gesiel, que vamos ver que futuramente será Estevão, Paulo e Gesiel praticamente nasceram contemporâneos, né? Ambos judeus, nasceram mais ou menos na mesma época, só que Gesiel, um homem de um coração extraordinário, de uma bondade, de uma doçura, e tinha, vamos dizer assim, a bússola, o caminho, a pesquisa. Já Saulo foi um cidadão educado, criado, e estudando as leis mosaicas. Um homem, vamos dizer assim, lá no livro, é como se fosse uma tolda, uma barraca, enquanto Gesiel via à distância, via longe. E sempre no decorrer dessa obra aí a gente vai ver aquele olhar sereno, aquele olhar doce. E para mediar, os dois têm a linda figura da irmã de Gesiel, que é Abigail. Essa foi a noiva de Saulo, uma pessoa extremamente doce. O pai de Estevão, Josebed, ele fez alguns negócios não corretos e a administração, colocando inclusive fogo em terras limítrofes, e pegou-se fogo. Aí o reinado ou os administradores da época o prendeu. E ele preso, foi confiscado todos os seus bens, e preso também foi Gesiel e Abigail. Ora, Gesiel, ele deveria chegar lá, meu pai, por que o senhor teve esse comportamento como nós naturalmente fazemos com um filho ou com um ascendente? O senhor não deveria, o senhor foi errado, não deveria. Ele, com aquele olhar sereno, com aquele olhar dócil, falou, meu pai, isso aí não é correto. Pois bem, e no decorrer, e isso a gente vai ver muito bem caracterizado na obra, Gesiel resolveu assumir a culpa para isentar o seu pai das atrocidades do reinado. Então, ele foi supliciado, apanhado, bateram no mesmo, colocaram em cela fria e escura. Há relatos que quando Chico psicografava o livro, ele teve contato com Paulo
e Estevão na espiritualidade. Ele teve contato porque Emmanuel, ele lá na época de Jesus, ele foi Públio Lentulus. Ele foi posteriormente Manuel da Nóbrega. Foi Emmanuel, num segundo ou terceiro momento. Então o próprio Emmanuel encontrou com ele mesmo, com Estevão, viu uma vez, lá na obra está relatado. Chico Xavier também está nessa história. Comenta-se que ele foi a reencarnação da Lívia, que foi esposa de Emmanuel. Mas esse fator da gente falar assim, olha, eu fui isso, eu fui um rei, eu fui aquilo, ninguém fala que foi um auxiliar de serviços gerais, um porteiro, alguma coisa. Todo mundo quer ser um rei, todo mundo. Mas é aquilo que nós falamos. Não importa o que você foi, importa o que você faz. Nós precisamos, sobretudo, para fazer uma coisa mais eficiente e eficaz, precisamos estudar. Porque quando estudamos, nós melhor decidimos. E em decidindo a gente faz as coisas melhores. Não sabemos de onde viemos, mas somos sabedores que, em função do que fizermos aqui, nós temos plena convicção e certeza para onde nós vamos. Isso aí tem. A doutrina nos dá de forma objetiva, direta. Você fez o bem, consequentemente, você o terá o bem. Ah, não, morreu, estava sofrendo, vai descansar em paz. Somos sabedores que não é assim. Muitas vezes, e somos sabedores que o sofrimento moral, ele nos acompanha. Não é o fato de você desencarnar, sair da carne, que você vai sim acabar com aquele sofrimento físico, você vai acabar com aquele sofrimento, mas tem um sofrimento moral. Por exemplo, no caso de um suicídio, é tamanho o suplício daquele espírito que, se porventura ele suicidou pulando de um penhasco, ele vai ter aquele sofrimento sempre caindo, sempre batendo das pedras, sempre no caso de jogar-se debaixo de um trem, isso aí está muito bem relatado naqueles 66 casos do livro O Céu e o Inferno. Então, sem Estevão, não haveria Paulo. Gente, mas para aí, Jesus colocou o algoz e a vítima, entre aspas. Estevão, que ainda não é Estevão, é Gesiel. Só depois da sua conversão, após o convertido da máscara, ele passa a chamar Paulo. Então Jesus colocou-se o verdugo e a vítima. Eu tenho assistido, não na hora, eu gravo e assisto depois, ou muitas vezes, eu pago R$14 na Globo e assisto. Estou assistindo aquela novela das 18, eita mundo bom. E todo capítulo fala lá, tudo de pior que acontece com a gente é para melhorar. Essa máxima é nossa. Você veio para o Espiritismo ou adotou a doutrina espírita, muitas vezes lendo Paulo Estevão, Nosso Lar, lendo algum livro. Outro foi pela dor. Dificilmente é pelo amor. A gente vem porque precisamos. Quando Ana Paula Jovenil convidou-me para fazer essas reflexões aqui, eu, pessoalmente, senti-me satisfeito porque eu me preparei, eu dei uma olhada, eu estudei, eu estou ganhando mais. Estou ganhando porque tenho plena convicção de que não vou falar aqui 15% daquilo que eu assimilei. Olha, gente, é o estudo novamente, e pela terceira vez eu ressalto como que é importante o estudo. E nós vamos ter, a partir de primeiro, vamos ter o estudo aqui na casa. Então,
Geisiel foi flagelado no lugar do pai. Ele foi flagelado. E quem o flagelou? Naquela época era lapidação, né? Flagelado por pedras. Por pedras. Ele foi flagelado, tudo, e foi sentenciado a trabalhar nas galés, ou seja, remando em navio. Ele foi trabalhando e sempre com aquele olhar sereno. As pessoas, tudo de uma certa forma, assim, ogerizada, com raiva, recalcitrante, vamos dizer, né? E ele, calmo, sereno, tendo essas provas, com resignação. Porque diz que o espírita sabe sofrer. Não é que sabe sofrer, sofre com resignação. Porque somos sabedores que não há sofrimento. Nascemos na família adequada, temos o irmão que necessitamos, o marido que precisamos, o filho. E os piores adversários, as piores coisas que existem em termos de provação e expiação, está no lar. Está no lar. Por isso que devemos ser resignados, devemos ter paciência, ser lenientes, né? E ele, lá nas galés, e esse cidadão, Sérgio, que é o comandante do navio, ficou doente. Ficou doente. E Estevão não, Geisiel, ainda não tinha sido convertido, começou a cuidar desse Sérgio. Para lá, para cá, fazia tudo, e as pessoas que estavam lá, os demais escravos, o admirava aquele comportamento devera salutar. Ora, gente, diante esse cristianismo primitivo, nós não temos dificuldade aqui. E muitas vezes a gente rebela, nós somos rebeldes, com a esposa, com a cunhada, com a sogra, com aquela pessoa que está ao meu lado. Por que nós somos assim? Não, Décio, mas da maneira que você fala, você é uma pessoa santa, é uma pessoa pura. De maneira alguma. Quando eu falo aqui, estou falando mais para mim, até porque os ouvidos estão mais próximos da minha boca. Então, eu tenho muito erro, como nós todos temos. Senão, onde estávamos, num mundo regenerado, num mundo feliz, num mundo que não fosse prova e expiação. Veja bem, aí ele estava lá e cuidando, teve uma picada de uma cobra. Ele teve uma cobra, o picou. Uma cobra o picou. Eu diria que essa cobra é como se fosse uma naja indiana ou, em termos de cobra brasileira, um cascavel. Quando pica, dificilmente o cidadão, vamos preparar o velório do Geisiel, tudo, aí levar para a terra. Levaram para a terra e lá ele já foi encaminhado para a casa do caminho, onde tinha Pedro, Tiago, João, que na verdade é o primeiro centro espírita da terra. Por quê? Porque até então não existia uma casa beneficente, uma casa que fazia o bem, uma casa que se preocupava com o próximo. A casa do caminho, sim. E aquilo já era preocupação na época para o doutor da lei, Saulo. Ele, uma pessoa rigorosa, déspota, você tem que fazer isso, eu apronto, eu arrebento, você tem que fazer conforme os desígnios do templo, do sacerdócio aqui, né? Então ele foi acolhido na casa do caminho lá, por Pedro. Estevão passa e está falando sobre Jesus. Geisiel, que vai ser Estevão, nesse momento ele já converteu, porque acontece o seguinte, naquela época, quando havia a conversão, você mudava o nome. Ele, de Geisiel, passou-se a denominar Estevão.
E lá, ele conversando, aquele espírito bom e tudo. E Abigail já não sabia onde ele estava. E ele conversando, e Estevão viu falar. Estevão não, Saulo viu dizer, olha, tem, lá na casa do caminho, está com Pedro, tem um cidadão lá falando coisas extraordinárias, arrebanhando pessoas, fazendo cura em nome de Jesus. Aí Saulo foi lá. Olha que Saulo viu Estevão falando aquelas coisas extraordinárias, uma vibração muito boa. E ele terminou, ao passar, encosta ombro com ombro. Saulo sentiu aquela vibração extraordinária. Então nós, como espírita, nós como divulgador dessa boa nova, nós temos que estar sempre vibrando positivamente. Por quê? Uma prece, uma vibração é um pensamento. Pensamento é uma matéria, é um fluido por onde passa e altera fluidicamente aquele meio, convergindo os bons espíritos para ali. Aí há atuação. Então a vibração é muito importante. Então temos que aproveitar essas experiências importantes lá atrás, né? No nosso centro, no nosso meio, no meu relacionamento familiar, no meu relacionamento de trabalho. Isso é muito importante, meus irmãos. Aí é aquele link que a gente faz do cristianismo primitivo para as ações que nós vemos aqui, estudamos aqui no Livro dos Espíritos e no demais estudo da casa. Saulo estava namorando com a Abigail. Estava namorando e ele teve uma promoção porque Gamaliel, que era um dos seus orientadores, foi para o deserto, foi para o deserto, foi para outras pragas, e ela chegou para Abigail e disse o seguinte: olha, eu fui promovido e vai ter uma lapidação. E ela já tinha começado a ter contato com o cristianismo. Ela não concordava bem com isso, mas foi. Ela foi. Abigail foi convidada para o apredejamento do irmão Gesiel, mas ela não sabia, né? Quem estava sendo apedrejado era quem? Estevão. E ela chegou. A hora que ela percebeu, chegou, nossa, é meu irmão que está sendo apedrejado. Não faça isso, ó, meu irmão. Aí Paulo não, ainda não era Paulo. Saulo, ele afastou, falou, gente, como é que eu vou fazer? O irmão da pessoa que eu amo, da minha noiva, eu autorizei esse apedrejamento, essa lapidação, né, que é morte por pedrada. E ele não podia tomar uma decisão diferente, porque já tinha tomado essa decisão no Sinédrio. Ela falou, não, deixa eu ir lá conversar com ele. Aí Abigail chega e ele toma uma pedrada aqui no ombro, na testa, todo escorrendo. E ele disse o seguinte, Gesiel, é você. Ela, sou eu, mas o seu marido é muito bom. Seu marido é muito bom. Se fosse nós, olha com quem você vai casar. Você tem que abrir os olhos, casar com uma pessoa ruim dessa, matando o seu próprio irmão. Esse cidadão não vale nada. Mas o que Gesiel fez? O coração de bondade e de ternura. Ele é um homem bom. Respeite-o, seja fiel, né? Seja uma boa mulher. Por quê? Porque ele não tinha conhecido Jesus. E Gesiel, como um espírito altamente evoluído, né, e veio com esse propósito, ele já sabia que Saulo ia ser um dos maiores divulgadores do espiritismo. Aqui, meus irmãos, nós de uma certa forma estamos assim resumindo sobremaneira. Até a hora que a Ana Paula me pediu esse tema, eu falei, gente, será que a gente falando com essa rapidez em 45 minutos e nós começamos
é 8h15, falando com 45 minutos, a pureza e a beleza dessa obra não fica prejudicada, mas não, aqui a gente vai pegar só o substrato ou o sumo, até para, de uma certa forma, estimular você, nós a lermos essa obra, porque aí está tudo. Tem o Espiritismo redivivo, tem a Bíblia, tem o comportamento dos apóstolos. Saulo, então, perseguindo os cristãos, vai a Damasco para prender Ananias. Ananias fazendo em nome de Jesus, fazendo milagre e havendo uma série de conversão, ele fala, não pode. Porque anteriormente, hoje nós temos tudo, né, meus irmãos? Hoje você pode falar em Jesus, você fala aqui em psicografia, livro de Chico, nós não somos cerceados, mas naquela época era um cerceamento, era uma fiscalização, você não podia. Hoje, felizmente, nós podemos fazer tudo, falar tudo, e muitas vezes até o que é a doutrina que você é, a gente, não, eu sou espiritualista, não, sou espírita, gente, eu sou espírita. Saulo, então, indo à procura para prender Ananias, no deserto ele vê aquela luz fortíssima no deserto, quase cegando, que na verdade, num segundo momento, o cegou. Ele caiu do cavalo. Aí tem aquela célebre frase do livro, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, quem és tu? Sou eu, Jesus. Por que me persegues? Aí aquele clarão, ele pôs a mão e já sentiu os olhos obnubilados, sentiu ofusco, sentiu como se tivesse uma nuvem, uma escamação. Anteriormente, ele via tudo, mas espiritualmente estava cego. Agora, aquela nuvem, aquela poeira, aquela obscuridade cegou, mas ele sentiu que espiritualmente, olha gente, estou vendo Jesus. E aí, uma das célebres frases, ele disse, Senhor, Senhor, então o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? E nós temos que perguntar isso também, Senhor, eu estou fazendo a coisa correta, eu estou vindo aqui, tomando paz, fazendo isso, fazendo constantemente, mas na minha casa, junto ao meu vizinho, na área em que eu atuo, eu estou fazendo o que posso fazer melhor, Senhor. O que posso e o que devo, e sempre nós devemos e podemos fazer coisas melhores. Saulo, naquela época, tinha 30 anos e ele trabalhou mais uns 40, então mais uns 40 divulgando o Espiritismo, e efetivamente ele divulgou, foi a pessoa que mais divulgou o Espiritismo, foi a pessoa que mais divulgou o cristianismo à época. Jesus disse o seguinte, não recalcitre contra os aguilhões. O que é recalcitrar? Não fique com raiva, não fique obstinadamente contra, não seja cabeça dura. Contra os aguilhões é o seguinte, contra os espinhos da vida. É meu filho que adoece, é minha mãe que não está bem, é eu pessoalmente que estou com uma gastritezinha e quero dar um chute no balde. Não recalcitre contra os aguilhões. Vimos agora mesmo da novela, o que de pior acontece com a gente é para melhorar. Então, somos sabedores que o espírito evolui na espiritualidade, mas precisa colocar na prática aquilo que de uma certa forma planejou. Então, aquele tropeção, aquele andar, aquele pé que você coloca no caco de vidro e muitas vezes fere, é para te falar, olha Décio, usa a sandália, olha Décio, usa o sapato. Então, não existe vítima, não existe um mal,
Você está na família certa, está no momento certo, está com a esposa certa, está no local certo, socialmente falando. Não devemos recalcitrar. Aceitação, compreensão, entendimento e estudo. Novamente pela quarta vez. Estudo. Se eu estudar, eu tenho entendimento. E o homem que tem entendimento, ele tem compreensão. E se ele compreende, ele aceita. Ele aceita. Então, eu estudando, eu tenho entendimento da coisa, por consequência, compreendo, e eu compreendendo, eu aceito mais, eu sou mais resignado. Por isso é importante os estudos. Sobretudo, aqui, felizmente, a doutrina dá uma oportunidade. E por que, meus irmãos, que nós adiamos? Somos sabedores que um dia seremos perfeitos. Perfeição relativa. Vamos ser como Jesus o foi há 2000 anos atrás. Evidentemente que quando chegarmos no seu estado evolutivo, ele já está lá. Você está falando que a gente vai ser igual um Jesus, um Gandhi? Sim, vamos ser. Porque o Décio quer? Porque o Joel quer? O Giovanni? Não. É porque se é que existe destino, e destino como determinismo não existe na doutrina, se é que existe um destino, é o destino de sermos um dia perfeito relativamente. Então por que deixamos? Por que o meu amigo Vavá vai daqui, por exemplo, do mesmo percurso, precisa tergiversar, precisa dar volta? Por que eu vou esperar outra existência, outra encarnação? Eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que ser bom. Ah, não, mas eu estou fumando nesse negócio. Ah, não, mas eu gosto de uma cervejinha. Oh, não, mas eu faço isso. Oh, eu mexo com droga. Vamos começar a trabalhar isso. E o verdadeiro espírita, meus irmãos, não é aquele que é bom, não. O verdadeiro espírita é aquele que combate gradualmente os seus malefícios e procura ser melhor do que antes e amanhã melhor do que hoje. Não é o puro, não é o perfeito. Então devemos ter aceitação das coisas. Tudo ocorre com a gente. Ananias, após Jesus chega, Ananias vai encontrar com Saulo. Quem que é Saulo? Aqui tem muito Saulo? Não, falando em espírito, Jesus, né? Falando. Aí o Senhor diz que aquele cidadão que está me perseguindo, que eu fiquei sabendo e já chegou aqui, que veio me matar para me encontrar com ele? Mas o Senhor é amigo, hein, Jesus? Vai. E o que o Senhor quer que eu faça com ele? O quê? Vai e limpe os seus olhos, dá a visão, dá a vista para ele, retorne a sua vista normal. Então, Ananias era um soldado generoso de Jesus. Bom, e aí vocês veem que aqui, ele depois que converteu-se, passou a ser chamado Paulo, não mais Saulo, né? Não mais Saulo. E ele chegou lá, falou assim, não, eu vou pregar. E na casa do caminho começou a fazer uma pregação lá, e as pessoas falaram, não, mas esse cidadão aqui, outrora estava desafiando Estevão, desafiando João, desafiando Pedro. Aí o próprio Pedro conversou com ele, e ele recebeu inspiração também da sua noiva Abigail, que posteriormente vamos falar, e ele viu que tinha de tornar-se humilde. Ora, gente, eu falando aqui, mas se eu não pratico, como? Ah, não, mas eu sou um doutor do Sinédrio. Não, você tem que lavar a vasilha primeiro, não é só vamos pegar o rodo, vamos pegar a enxada, vamos trabalhar de uma certa forma assim, de uma maneira que cure essa paixão desvirtuada. Então ele foi para o deserto, ficou 3 anos, onde ele conheceu Áquila, e Prisca, ficou 3 anos. Posteriormente ele ficou 1 ano com Barnabé e ficou mais 3 em Tarso.
Então ele ficou 7 anos antes de começar a pregar, propriamente dito. Paulo tinha apenas a notação de Levi. Na época não existia o pendrive, não existia computador, não existia o Facebook, não existia livro igual temos aqui. Inclusive, Giovanni, eu gostaria de fazer uma doação, depois até vou conversar relativamente à biblioteca. Nós temos tudo aqui. Ele teve, como não tinha máquina de fotocópia na época, ele teve de copiar aqueles manuscritos de Levi. E aqui eu lembro de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, lá no Rio, ele indo para a casa dele, foi-lhe ofertado um livro dos Espíritos e ele começou a ler. Olha, eu chego a arrepiar. Ele leu e ele disse, é isso que eu sempre pensei. Sempre eu pensava da religiosidade, da religião, da espiritualidade, é isso que eu estou lendo. O certo é que ele, em menos de 72 horas, leu o livro dos Espíritos. Quando quando Paulo leu os manuscritos de Levi, falou, mas é isso que eu... Como que eu não vi, como que eu não via essas evidências tão assim, né? E faz uma comparação até com Bezerra. Ele sofreu muito. Ele foi preso, ele teve naufrágio, ele andou 25 mil quilômetros a pé. Isso um estudioso lá, pegando os mapas, tudo, e pelo período que ele... Não tinha esses tênis, né? Da Nike, esses sapatos confortáveis, a pé, e dormia ao relento. E outra, muitas vezes, hoje aqui eu estou falando, você pode ou não gostar do Décio, mas o Décio tem o direito de fazer. Muitas vezes, Paulo fazendo, ele foi apedrejado várias vezes, foi preso dezenas de vezes, né? Foi combatido, foi vilipendiado, fizeram muita coisa, coisa errada, coisa ruim. E viajando, nessa época, um dos que tornou apóstolo, dito apóstolo, mas ele é evangelista, Lucas, que é um dos discípulos, de Paulo. Ele viajando e naufragou. Teve um naufrágio alto mar e ele falou com o comandante lá, olha, 14 dias ficou no mar, etc. tal, e ele falou, olha, vamos ficar por aqui hoje, vamos passar esses 3 dias aqui, porque não podemos. E nessa época, eu até falei, aí que foi picado pela cobra. Ele foi picado pela cobra, né? E aí foi para a casa do caminho. Paulo vai à casa dos pais e não recebe nenhum apoio financeiro. Lá as pessoas falavam, não, nós não temos, não deu apoio financeiro nenhum. Aí ele ficou lá em Tarso tecendo, porque quando ele era criança ele aprendeu o ofício de tecelão. Começou a ganhar dinheiro com a sua própria força, com o seu próprio trabalho. Dormindo, ele em desdobramento, e o nosso livro dos Espíritos falou hoje em desdobramento e intercomunicação de espírito com espírito, ele quase que em sonho teve uma conversação com quem? Com a sua noiva em espírito, Abigail. E Abigail falou essa célebre frase, essas célebres palavras que eu reputo como uma das máximas desse extraordinário livro. Ame, trabalhe, espera e perdoa. Ame. Se você não tiver o amor próprio, se você não amar o seu semelhante, se você não amar aquela pessoa que está, nada vale. É como um símbolo que toca, né? Trabalhar. Você tem que trabalhar, porque o trabalho, ele, de uma certa forma, eleva o espírito. Espera e perdoa. Esse trabalhar é você trabalhar na sua reforma interior, ser melhor do que ontem e amanhã você ser melhor do que hoje, né? Essa reforma interior.
do que hoje, né? Essa reforma interior. Então, Saulo, o orgulhoso, ele precisou encontrar o humilde, o Gesiel, para você aparar as arestas. Então, é aquele negócio, a doença vem alguma coisa que efetivamente vai contra os seus anseios e planejamento, para quê? Para você melhorar, para você tomar uma postura, para você fazer uma coisa, ou seja, tenha paciência, não recalcitre, cuidado com os aguilhões, né? O orgulho precisa encontrar o humilde. E nisso foi dado a sentença final a Paulo. E já tinha sido dada algumas sentenças. E recorria aos seus amigos, etc. tal. Ele foi, a sentença dele, os apóstolos todos foram pregados, uns de cabeça para baixo, outros supliciados. Bom, a dele foi uma espada ia cortar o pescoço. E ele chegou e falou: soldado, faça isso. Mas eu estou sem jeito. Faça, cumpra a sua missão. Soldado arrancou da espada no pescoço. O pescoço de Saulo caiu. E diz que todos nós, quando desencarnamos, passamos por um período de perturbação. Uns com maior, outros com menor intensidade. Mas o certo é que todos, se nós pegarmos o livro Céu e Inferno lá, dos 66 casos, o primeiro é Samson, um cidadão que pediu a Kardec que, tão logo ele morresse, antes de ser enterrado, inclusive, fosse evocado. E assim o fizeram. Uma hora faltando para enterrá-lo, aí Samson aparece e perguntou como é que foi a passagem, etc. tal. Ele disse o seguinte: olha como nós estudamos, como a gente vê. Eu gastei 8 horas para saber que efetivamente morri, desencarnei. Porque a morte é diferente de desencarne, viu, meus irmãos? Morrer é cessar a movimentação física, as pupilas dilatar, meu cérebro não pensar, eu não mexer. Mas o desencarne é você desvincular da carne. Somos sabedores que tem certos espíritos que ficam vinculados à carne dezenas, centenas de anos. E muitos, acaba os corpos, acaba o osso, acaba o cabelo, fica vinculado aos bens materiais da pessoa. Então, comenta-se que antes da cabeça de Saulo cair ao chão, ele já tinha ciência que tinha morrido, que tinha desencarnado. Há casos que, muitas vezes, de doença e o espírito é evoluído, você fica ligado por aparelhos. Muitas vezes, isso está no livro dos espíritos. Muitas vezes, biologicamente, você não morreu, está o coração batendo lentamente por aparelho e o espírito já não está. O espírito já não está. Isso tem uma parte lá no livro dos espíritos que explica. Então, a sua cabeça foi decepada. E antes de a mesma cair no terreno, no solo, ele já tinha consciência desse plano que ele estava vivendo, que é o plano espiritual. E ao cair, ele já percebe Jesus no meio, Estevão do lado direito e Abigail, que é o lado do coração, do lado esquerdo de Jesus. Do lado esquerdo, que beleza! Dificilmente nós, no nosso processo evolutivo, vamos ter essa evolução. A gente vai ficar à vista, né? Embaralhada, vai ficar numa escuridão. Mas quanto mais
nós formos evoluídos, quanto mais nós formos resignados, estudarmos, né, para compreendermos as coisas, esse período passa mais rápido. Esse período passa mais rápido. E aí, Jesus disse: vem, Paulo, vem. Aqui a seara é grande, mas vem comigo. E Paulo disse o seguinte: olha, eu quero ir lá em Corinto, eu quero ver, e preocupado com o que estava fazendo, porque várias igrejas, e ele já tinha sido aconselhado via Jesus para Estevão. Estevão tinha influído e ele escreveu as famosas cartas, as famosas epístolas, né? Tem uma que eu gosto muito, Romano, parece que é 8,17, ele diz o seguinte, que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu tenho Deus dentro do meu coração. Geneticamente eu tenho o gene de Deus. Ora, gente, eu não sou Deus, mas eu tenho essa particularidade. Se não for o amor, nada serei. Então eu tenho que amar. Mas para que eu ame o próximo, eu tenho que me amar, eu tenho que me perdoar, eu tenho que ser melhor a cada dia. Melhor no sentido humilde, de humildade. Então, meus amigos, essa aí foi a reflexão que nós trouxemos para os amigos. E mais uma vez, Giovanni, Ana Paula, eu agradeço e agradeço os demais, em nome dos dois eu cumprimento todo. Essa casa já está virando uma árvore. E esta árvore já está tendo uma sombra. O tamanho da sombra e a serventia dessa sombra vai depender de cada um de nós, o que efetivamente aqui estamos fazendo, o que nós estamos propondo. Um beijo no centro de vossos corações. Eu amo a doutrina espírita e amo cada um de vocês. Tudo, mas tudo de bom, meus irmãos. Estudos, alguns debatendo a figura de Paulo, às vezes é um pouco contraditória, queridos irmãos, mas nós temos que ter a humildade de reconhecer que, não obstante, às vezes, o mal que momentaneamente Saulo fez a Estevão, porque na condição de chefe do Sinédrio, era da prerrogativa dele, o Sinédrio tinha o poder de Estado, e cristãos eram pessoas que eram contra, eram, digamos, inimigos do Estado. Então, por isso, Paulo tinha que cumprir a lei, e mandou apedrejar o Estevão, Jezeel, depois. Mas nós vamos lembrar a determinação desse homem.